Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos de número 133. Meus irmãos, essa semana eu recebi uma ligação de uns irmãos lá do interior de São Paulo que pediu que eu fizesse uma videoconferência com a família. Um membro da família me ligou e disse: pastor, eu também perdi meus óculos, eu não estou enxergando direito, mas está tudo bem. Vou achar, daqui 30 dias, 40 dias eu encontro lá, que é o tempo que eu estou achando que nós vamos conseguir terminar de arrumar as coisas. Pastor, pelo amor de Deus, preciso da tua ajuda. O que foi? Na minha casa está uma guerra. Minha casa está uma guerra. Papai fez um testamento, ia deixar mais dinheiro para meu irmão, e os outros irmãos descobriram, e está uma guerra em casa. E alguém, depois de uns 30 dias que nós estamos aqui se debatendo e brigando, a nossa irmã lembrou de você e pediu para que eu entrasse em contato, e a gente quer conversar com você, quer que o senhor nos aconselhe. Aí eu peguei, fiz uma videoconferência e lembrei desse salmo. Esse salmo fala da unidade, fala da reflexão do salmista em observar a bênção de uma família unida, a bênção de uma igreja unida, a bênção de uma sociedade unida, a bênção de uma empresa onde os funcionários trabalham unidos. E ele faz essa reflexão, o salmista, ele olha para a comunidade de Israel e percebe a bênção que é viver em unidade, em união. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vou abrir a Bíblia, eu sei que vocês já abriram, no Salmo 133. Eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas para nós meditarmos neste salmo. Salmo de número 133, a excelência da união fraternal, cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A igreja pode ler comigo? Vamos ler juntos? Ó, como é bom viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Davi, ele provavelmente, o autor desse cântico de degraus. Nessa altura, Davi já havia conhecido e passado pela experiência da amargura causada pela divisão familiar. Davi presenciou a divisão que houve entre ele e seu sogro, rei de Israel, Saul.
Davi presenciou a experiência da divisão que tinha dentro da sua própria família. Vocês sabem que Davi era ruivo. Vocês sabem que Caim matou Abel. A palavra Caim no hebraico quer dizer vermelho. E Caim recebeu esse nome porque ele era também ruivo. E criou-se um estigma em Israel que todos os ruivos era alguém com quem você tinha que tomar muito cuidado. Sabe aqueles vermelhão? Cabelo bem vermelho, rosto cheio de sardinha. Pronto. Por isso, criou-se um estigma dentro de Israel, como lenda, de que tinha que se tomar cuidado com os ruivos. Quando Davi nasce, seu pai olha para ele, Jessé, e diz assim: é Caim, é ruivo, é vermelho. Devemos tomar muito cuidado. Por isso que Davi, mesmo jovem, ele pastoreava as ovelhas. Pastorear ovelhas naquele tempo, e ainda hoje de forma figurada, sempre foi uma tarefa muito difícil, muito complexa. Por quê? Porque você não tinha cercas, você não tinha limites. Né? Você saía pelos desertos da região. Davi cresceu na região de Belém, na região de Betel, e ali era uma região desértica, onde havia poucos lugares onde havia água e pasto. Então, os pastores, eles caminhavam e dormiam ao relento, e caminhavam longas distâncias com suas ovelhas para encontrar comida, e era uma quantidade muito grande que Jessé, pai de Davi, tinha de ovelhas. Era um grande criador de ovelhas, era centenas de cabeça desse gado ruminantes, né? Dos ruminantes. Então, Davi tinha essa função de pastorear. Muito novo ele foi pastorear, porque o seu pai, num certo sentido, queria que Davi morresse. Ele queria que Davi morresse, porque pastorear sempre foi uma tarefa muito difícil, principalmente no tempo de Davi, porque corria risco de ser morto por ladrões, corria risco de ser atacado por feras, leões, ursos, né? Animais selvagens, e corria diversos riscos, porque pastorear sempre foi uma missão e uma tarefa muito difícil, muito árdua, que exigia do pastor e que exige do pastor um comprometimento de vida. Por isso que Jesus, ele usa essa metáfora acerca de si mesmo. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por sua ovelha. Então, Davi, ele experimentou toda a sua vida essa divisão. Por isso que seu irmão Eliabe ficou com muita raiva dele quando ele foi ungido rei no lugar dele. Porque Samuel, quando chegou na casa de Jessé, viu Eliabe e disse: esse será o rei de Israel, porque era forte, alto, bonito, né? Bem aparentado. Só que Deus, ele fala para Samuel que não era este o rei que Deus havia escolhido, porque Deus, ele olha as pessoas de forma diferente. Ele conhece as pessoas em seu íntimo, não conhece ou não reconhece apenas pela aparência. Então Davi sabia o que era viver num lar dividido. Ele sabia também o que era a divisão das tribos, e quanto isso enfraquecia toda a nação de Israel. Quando Davi começa a reinar, ele começa a reinar primeiro pelas tribos de Judá, para depois ser aceito pelas demais tribos de Israel. Ele primeiro foi rei de Judá, né? E depois se tornou rei de Israel. Interessante que Davi, ele estava bem preparado para produzir esse salmo. Davi, ele está olhando a nação de Israel, caminhando, indo em direção ao templo para buscar a Deus, para adorar a Deus. As tribos que estavam ao redor do tabernáculo vinham de todas as direções em direção ao tabernáculo para adorar a Deus. E Davi observa aquela comunhão, aquela intensidade na unidade daqueles servos de Deus que eram membros da nação de Israel, e ali ele lança essa metáfora acerca da relação do povo de Deus e dessa unidade com duas metáforas: a unção e o orvalho do Monte Hermon.
E nesse salmo nós vemos que Davi, em nenhum momento, ele traz palavras amargas ou palavras imprecatórias. Pelo contrário, esse salmo, ele usa palavras de doçura, ele usa a palavra de luz, que é uma forma de produzir um texto escriturístico para apontar a bênção, a presença de Deus. E a presença de Deus e a bênção de Deus traz doçura, traz luz. E aqui Davi diz que a bênção de Deus, a doçura de Deus, a luz de Deus está presente quando há comunhão entre os irmãos. E aí, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a unidade e seus benefícios para a vida, seja ela a vida familiar, seja ela a vida sua na igreja, seja ela no seu trabalho. A unidade e seus benefícios para a vida. Meus irmãos, a unidade está intimamente relacionada com a vida da igreja, porque Jesus ele disse que os seus discípulos seriam reconhecidos pela unidade. Jesus, quando ora a Deus na sua última oração, chamada de oração sacerdotal, oração com os discípulos, né? Não a oração que ele faz sozinho no Getsêmani, mas a oração que ele ora publicamente com seus discípulos, ele diz assim para Deus: Deus, faça com que os meus discípulos sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Para quê? Para que o mundo possa ver que eles são verdadeiramente meus discípulos. Jesus ele lança em direção à sua oração, e os seus discípulos estão ali prestando atenção nas palavras de Jesus. Nós sempre temos que ter em mente que Jesus e seu ministério, ele falava parábolas, ele falava palavras, ele contava histórias, ele agia, fazia milagres, ele ordenava os seus discípulos a expulsar demônios, a pregar o evangelho. Tudo isso era meio que uma incógnita para os discípulos, porque ali estava no momento de transição. Jesus estava iniciando ali o reino de Deus, estava ensinando os seus discípulos como deveria viver a partir de agora, não mais conectados com aquela raiz, com aquelas práticas relacionadas à vida de um judeu, mas agora passaria a viver como igreja. Então tudo era novo, e os discípulos estão ali atentos, prestando atenção na oração de Jesus. É por isso que eles conseguem reproduzir isso nos evangelhos, principalmente João Batista. Ele reproduz de forma, acredito que em partes, né, as partes mais importantes, ele reproduz a oração de Jesus, e Jesus na sua oração sacerdotal, ele aponta, ele lança a luz sobre a importância para a igreja da unidade. Mas isso não só é bom para a igreja, a unidade é bom para a família, a unidade é bom no ambiente de trabalho. E é interessante que uma das coisas que traz unidade para uma família, às vezes é notícias ruins. Notícias ruins traz unidade muitas vezes. Eu lembro de uma família que estava muito tempo distante, e o pai adoeceu, e todos os irmãos se reencontraram depois de 15 a 20 anos sem se ver, né? Aquela notícia ruim trouxeram os irmãos para perto, para poder se verem, para poder reatar laços, relacionamentos, né? Não só notícias boas, mas notícias ruins também trazem elementos de unidade. Interessante que a gente pensa que são os grandes problemas que causam divisão na família. Às vezes a gente pensa que são os grandes problemas que causam divisão ou a separação de um casal, né? Se você for observar, são os pequenos problemas de um relacionamento que se avolumam de tal forma e que causa cisão. Às vezes alguém descobre uma doença séria, um câncer, uma doença incurável. Aquilo, em vez de rachar, isso une a família. E a família começa a orar e começa a ter misericórdia e a pedir a Deus que restaure a saúde, que Deus trate, cure, cuide, né? Para que Deus afofe a cama do sofrimento daquela pessoa.
Mas os pequenos problemas, quando se avolumam, atrapalham os relacionamentos, atrapalham a unidade. É por isso que Salomão fala em Cantares que os produtores de uva tinham que tomar conta das raposas, mas também, principalmente, das rapozinhas. Porque a raposa, que é a mãe, ela alcançava os cachos de uva, enquanto as rapozinhas, que eram os filhotes, eles atacavam o caule da planta, porque não chegavam nos frutos. E ao atacar o caule da planta, matava toda a planta. Então, nós devemos também, quando vivemos em comunhão, para vivermos em comunhão, para vivermos em unidade, devemos prestar atenção nas pequenas coisas, seja na nossa família, seja aqui na igreja, seja aonde nós trabalhamos. Devemos tomar cuidado com as pequenas coisas, porque muitas vezes os grandes problemas nos unem, não nos separam. E aqui nós vemos que uma igreja saudável é uma igreja que busca a unidade. É lógico que toda igreja passa por um processo de maturação e ela passa por um processo cíclico de transformação. A igreja, ela recebe novas pessoas, essas novas pessoas são discipuladas pelos mais antigos, e aí essas pessoas que hoje são novas, 3, 4, 5, 6 anos depois, são pessoas antigas que vão discipular as novas. Esse ciclo na vida da igreja é o ciclo da existência da igreja, como diz o reverendo Ed Léo, o ciclo da existência da igreja, são novas pessoas chegando, os mais velhos discipulando os mais novos, e esses novos daqui 4, 5, 6 anos, se tornando aqueles que vão discipular uma nova geração. E esse ciclo ele se torna muito mais eficiente quando há unidade na vida da igreja. É interessante que você observa esse ciclo vital na vida da igreja, desta unidade, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e observa como era que a igreja primitiva se desenvolvia. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, vamos ler o versículo 42 e o versículo 40, do 42 ao 47. Que é a forma como a igreja primitiva vivia. Atos 2, 42 a 47. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito em cima, nessa divisão, como parágrafo, como viviam os convertidos. É assim que está escrito na sua Bíblia, em cima, né? Então, esse trecho vai falar de como era a vida dos cristãos na igreja primitiva, da primeira igreja, da igreja que nasce ali em Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, quando nós falamos sobre comunhão, sobre unidade, falamos sobre relacionamentos. Nós não conseguimos viver sem relacionamentos. Nós hoje podemos, aquelas pessoas que são mais preocupadas e antenadas com as pesquisas da influência que as redes sociais estão exercendo sobre a vida das pessoas, nós estamos observando que as redes sociais, a internet, tem trazido diversos problemas de ansiedades sobre a vida das pessoas. Por que isso? Você, como eu, deve saber que constantemente a gente fica sabendo pelas redes sociais que determinado influencer digital está doente, está com problema emocional, está com ansiedade. Já viram isso?
Isso aconteceu com grandes profissionais da mídia, como os próprios profissionais da mídia local, da nossa cidade. Né? A gente tem o Whindersson Nunes, nós temos aquele Luva de Pedreiro, nós temos outros personagens que são pessoas que estão aí nas redes sociais, que têm milhões de seguidores, mas estão adoecidos emocionalmente. Passam por depressão, por ansiedade. Aqui na nossa cidade, nós temos alguns influencers, divulgadores aí que estão doentes. Não é? A gente tem João Gomes, um grande astro da nossa cidade, que está aí, vendeu milhões de discos no ano passado, e nesse ano também, já fez fortuna e estava doente esses dias. Por que isso? Não é? Por que isso? As pessoas estão saindo do mundo real, entrando de cabeça no mundo virtual, se isolando de seus relacionamentos. Né? As pessoas hoje preferem animais do que outras pessoas. Cada dia mais tem sido difícil se relacionar com as pessoas, entender o outro, né? Respeitar os limites do outro. E isso gera ansiedade, gera problemas emocionais. É impossível alguém que só focar sua vida e sua visão nas coisas desse mundo que não adoeça, que não sofra. Não é? Então nós precisamos observar aquilo que a palavra de Deus nos tem a ensinar sobre a unidade, sobre a comunhão, sobre estar junto, sobre nos relacionar, sobre fazer amizade, sobre levar a vida com leveza, levar a vida com paz. E a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre isso. A gente observa que a igreja primitiva, ela cresceu para cima, ela cresceu para dentro e cresceu para fora. Ela cresceu para cima em adoração, ela cresceu para dentro em unidade, e ela cresceu para fora em evangelização. As pessoas de fora viam a unidade e invejavam aquela unidade e eram atraídas pela unidade. Da mesma forma, uma família unida. Você conhece famílias unidas? Conhece alguma família unida? Que você fala, olha esse povo aí, olha os filhos honram o pai, honram a mãe. Isso é muito bonito, né? Isso é louvável. Por quê? Porque é o que a palavra de Deus ensina como valor. Né? O Salmo 133 aborda verdades importantes sobre esse assunto da unidade. Então tome para você, meu irmão, minha irmã. Pegue esse salmo e traz para si, traz para a sua vida e aplique ele em todos os aspectos. Aplique ele na sua vida relacional humana, seja na amizade, seja familiar, seja comercial, e aplique na igreja. Traga para dentro da igreja esses princípios. E o que nós aprendemos sobre a importância da unidade para a nossa vida? Primeira lição, olha o versículo de número 1 do Salmo 133. Versículo de número 1, diz o quê? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Salmo 133, versículo 1. Em primeiro lugar, o que nós devemos observar, que a unidade, ela é um comportamento agradável. Olha, você pode ser uma pessoa turrona. Sabe o que é uma pessoa turrona? Uma pessoa que o tempo todo está de cara fechada. Parece segurança. Né? Você pode ser assim. Aí a gente pergunta, por que você é assim? Ah, eu fui criado assim mesmo. Sou assim mesmo. Não é? Você pode escolher viver assim. Ser uma pessoa turrona, sisuda. Não viver com leveza. Ser alguém que escreveu, não leu, o pau comeu. Não é? Lembro de um personagem que tinha num programa de comédia, que ele era tolerância zero. Lembra desse personagem? Tolerância zero. Perguntava, fazia uma pergunta, você vai sair? Não, você não está vendo que eu estou entrando? Né? Sempre era alguém emburrado. Você pode escolher viver assim. Você pode escolher ser alguém que a gente olha para você e tem até medo de dizer bom dia. Você pode escolher ser assim. Mas você também pode escolher ter um comportamento de alguém agradável.
Alguém agradável. Quando você pensa em Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, você pensa alguém que ninguém queria estar perto, ou você pensa alguém que tinha uma expressão agradável? Eu penso que Pedro era um camarada mais brutão, eu penso, né? É a minha percepção. Lá no céu nós saberemos. Eu tenho que lutar contra isso em mim. Às vezes vocês veem, o pastor está ali falando, ele fala pelos cotovelos e tal, mas eu tenho que lutar, porque às vezes até eu me assusto com a minha expressão facial de brabeza quando eu me olho no espelho. Eu sempre falo, Senhor, eu me torno uma pessoa agradável, não me torno uma pessoa chata, emburrada. Uma pessoa em que os outros, ao olhar, não têm desejo de se aproximar. Eu não vou nem chegar perto. Olha o rosto desse cidadão ali, olha o rosto daquela mulher, como ela é braba, né? Como ela é fechada. Eu sempre lido, porque isso é comportamento. Mas pastor, eu fui criado assim. Eu digo, não, eu sei. Mas Cristo pode mudar a sua vida. Cristo pode transformar os seus comportamentos. É isso que Davi está dizendo aqui. A unidade é agradável. Nós devemos nos tornar pessoas que nos esforcemos para a unidade. E ao nos esforçar para a unidade, eu tenho que ser alguém aberto para me relacionar com as pessoas. Eu tenho que ser alguém aberto para deixar com que a outra pessoa me conheça, para que eu conheça a outra pessoa. Relacionamento envolve conhecimento. Como é que as pessoas vão chegar para me conhecer? Como é que eu vou unir a minha família se eu sou alguém que não aceita o diálogo? Se eu torno a convivência algo desagradável? Quando eu sou exagerado demais na cobrança, quando eu sou exagerado demais nas críticas, quando eu sou exagerado demais nos meus conceitos, quando eu sou exagerado demais para medir as outras pessoas, quando eu acho que os defeitos das outras pessoas são infinitamente maiores do que os meus defeitos, e eu não tenho a capacidade em Cristo de ser alguém agradável, de ser alguém que sou aberto, não para criticar você, não para julgar você, mas para buscar caminhar com você em unidade. Porque o salmista diz, é bom e agradável viver unidos os irmãos. Meu irmão, eu quero viver unido com você. Amém? Amém. Agora tu lá na tua casa e eu na minha casa. De vez em quando a gente entra aí numa sala de bate-papo, né, virtual, e a gente conversa. Mas vai viver a sua vida, né? E é interessante que no versículo do 1 ao 3, nós podemos observar 6 bênçãos que convivem com a unidade. A unidade é agradável, e ela traz consigo 6 bênçãos. E é impossível nós buscarmos a unidade se nós somos pessoas exageradamente rigorosas em todos os aspectos, né? Eu sou rigoroso demais, sua roupa está errada, sua calça está errada, seu short está errado, seu cabelo está errado, isso que você fez está errado. Eu sou exagerado demais, rigoroso demais. Mas quando eu sou alguém agradável, busco a unidade, eu me esforço, e ao me esforçar para que a unidade aconteça, isso é comportamento, e comportamento Cristo muda comportamento. Pastor, Cristo não muda comportamento. Muda, lembra do gadareno? Jesus Cristo, ele chegou numa cidade chamada Gadara, tinha um endemoniado, que tinha um comportamento. Ele quebrava correntes, vivia no cemitério, se cortava todinho, havia juntado a cidade toda, os homens todinho da cidade para segurar o camarada, ninguém segurava. Quando ele viu Jesus, caiu no chão, os demônios falaram na boca dele, o que você veio fazer aqui? Vieram me atormentar, e Jesus libertou ele. E aquele homem foi liberto, e Jesus entrou no barco para novamente retornar para Cafarnaum, e aquele homem quis seguir Jesus, ele disse, não, volte para a sua família, vai contar para a sua família o que Deus fez por você. Mostre que o seu comportamento foi transformado pelo Senhor Jesus.
Então Jesus transformou o comportamento. Depois de algum tempo, Jesus volta para aquela região, reencontra o gadareno. O gadareno havia anunciado nas 10 cidades, porque ali Gadara ficava numa região chamada Decápolis. Deca. Havia 10 pequenas cidades do outro lado do mar. Quem olhar de Cafarnaum olha para o outro lado do mar da Galileia. 10 cidades portuárias. E aquele endemoniado gadareno que mudou o comportamento, saiu anunciando a unidade e as boas novas do Evangelho, aquilo que Cristo tinha feito com ele nessas 10 cidades. Quando Jesus chega em outro momento, há uma multidão de pessoas que o gadareno havia evangelizado para ouvir Jesus e ser curado por ele. Jesus, ele muda comportamentos, ele muda a vida das pessoas. Então, se você não é nenhum endemoniado de Gadara, então a solução para você, só você clamar e diga: Jesus, mude a minha forma de me relacionar com as pessoas. Eu creio em milagres e Ele pode operar milagres. E aí a gente vê 6 bênçãos que convivem com a unidade: a bondade, o prazer, a unção, o orvalho, a bênção de Deus e a vida eterna. Me lembro que um amigo, ele me chamou para ver uma negociação que ele estava fazendo, comprando um grande terreno para fazer um condomínio fechado. E ele conversando com o proprietário da terra, e o proprietário da terra estava com o filho, e no momento da negociação ali, esse proprietário era alguém que tinha muitos negócios, e ele falava com o filho, dizendo: está vendo, filho, ó, aqui nós temos que fazer assim, está vendo, filho, e só orientando o filho sobre como é que ele estava fazendo aquele negócio com esse meu amigo. Aí foram todos para o cartório para poder assinar a escritura, e esse meu amigo chamou o pai e os 3 irmãos dele. Aí chegou os 3 irmãos desse meu amigo, eles ficaram num canto conversando, se reunindo, mostrando, abriram as plantas do terreno e falando e tal. E eu ouvi quando o dono do terreno que estava vendendo disse assim: está vendo, meu filho? Com essa família aí a gente pode fazer negócio. Está vendo como eles são unidos? Está vendo como eles estão unidos aí, juntos? Não é? Muitas vezes nós, eu sou filho de nordestino, nós temos o costume de fazer as nossas coisas sozinhos, né? Não falar para ninguém. O nosso pai e a nossa mãe, quando vem saber, a gente já comprou a casa, já comprou o carro, já tomou uma decisão. É legal você reunir a família. A palavra de Deus diz que a multidão dos conselhos está a sabedoria. Fale com seu pai, chame sua mãe: mãe, estou pensando em comprar esse negócio, olha que coisa boa. O que a senhora acha? Será que vai ser uma bênção? Procure um outro ponto de vista, procure uma outra opinião. Chame seus filhos: meus filhos, estou querendo comprar isso aqui é bacana. Reúne a família, procure um outro ponto de vista para tomar a decisão, para fazer o negócio, para fazer o investimento, para tomar uma decisão importante na vida. É uma decisão importante e com certeza envolve a família que é unida, eles são abençoados e abençoam juntos. A unidade é algo belo e agradável aos olhos de Deus. A comunhão fortalece os relacionamentos fraternais e abre portas para novos contatos e novos relacionamentos. É por isso que a igreja primitiva, na medida em que ela vivia na unidade, as pessoas de fora eram atraídas por essa unidade e novas pessoas se reuniam com elas. Novas pessoas se agregavam. A unidade, meus irmãos, é tão perfumosa como o óleo sacerdotal, como o frutuoso orvalho de Hermon. A unidade é uma bênção de Deus, que dá vida e dá vida contínua para sempre. A unidade da igreja, a unidade da família, a unidade dos irmãos é tão singular, tão sagrado, e se nós nos esforçarmos, se torna tão duradouro, que o primeiro sinal de ruptura da unidade, a gente corre para solucionar. Sabe por quê? Ainda que a gente às vezes tenha atritos, mas nós gostamos de estar junto. Você gosta de estar junto dos seus irmãos? Você gosta de estar junto dos seus pais? Você gosta de estar junto
Você tem lembrança com saudade do tempo da sua infância? Pessoas queridas que caminharam na fé com você, que você lembra do tempo que você frequentava a mocidade, que você ia para acampamento, aqueles momentos bacanas de unidade, de comunhão. Sabe por que você tem saudade disso? Porque nós nascemos de Deus. E todos aqueles que é nascido de Deus, eles amam a comunhão. Porque Deus ama a comunhão. É impossível nós odiarmos estarmos perto dos nossos irmãos. Nós não gostarmos. Porque se Deus ama a união, como é que eu, sendo filho de Deus, odeio estar juntos? É por isso que existe um movimento chamado Movimento dos Desigrejados, que é um movimento que eu não concordo com a teoria que eles desenvolvem. Eles acham que é altamente possível você ser da igreja e não frequentar uma igreja. Você não tem nenhum relacionamento com pessoas. Mas se cristianismo é relacionamento, se estar com Cristo é comunhão, se a palavra de Deus diz que, como é agradável viver unidos, irmãos, como Deus, Ele permitiu que isso fosse registrado na sua palavra. Permitiu que Davi escrevesse essa poesia de degraus, esse salmo, e fosse registrado nessa palavra, nesse livro que é chamado de a Palavra de Deus. Como é que Deus não daria importância à unidade e à comunhão, se não fosse necessário e não fosse agradável, e se não fosse uma bênção? Como Ele permitiria que isso estivesse escrito na sua palavra? A unidade na igreja é tão singular. A unidade na família, a unidade onde você trabalha, é um inferno quando você trabalha no local onde as pessoas só vivem em confusão e fofoca, não é verdade? Já trabalhou em um ambiente assim? Misericórdia, é horrível. Mas é bom quando você trabalha com equipe, com pessoas que têm visão, que querem ir para a mesma direção que você, que pensam na empresa, pensam no coletivo, querem desenvolver a empresa, querem fazer crescer, é muito bacana. Nós somos irmãos. A palavra que nós usamos no dia a dia, na comunidade da fé, até a nossa morte, é irmãos. Antes de eu estar aqui na igreja, o que eu era de vocês? Antes de Cristo me alcançar lá no mundo e me salvar, o que eu era de vocês? Nós éramos colegas, conhecidos. Mas depois que eu me tornei membro da igreja de Cristo, nós nos tornamos irmãos. Não é legal isso? Irmandade. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos irmãos, temos o mesmo irmão, irmão mais velho. Jesus Cristo. Sabe por que isso? Porque nós nascemos de Deus. Mateus escreve lá no capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós nascemos de Deus. Na nossa teologia, nós temos a doutrina do novo nascimento, que é a doutrina fundamentada naquilo que Jesus Cristo falou a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós acreditamos que nós vivemos por aí e um dia o Espírito Santo, ele nos inundou e começou a nos atrair para a palavra de Deus e para a igreja. E nós vivíamos aí sem prestar atenção muito nas pregações, nós até líamos a Bíblia de vez em quando, mas isso não fazia muito significado, não tinha muito sentido para nós. Só que de repente algo mudou dentro do nosso coração e na nossa mente e nós começamos a perceber a vida de forma diferente. Começamos a perceber que a Bíblia era um livro diferente. Então a gente se depara com a leitura da Bíblia de textos que talvez nós já tenhamos lido anteriormente e que passa a fazer outro sentido para nós. E aquilo vem diretamente para o nosso coração, e a gente compreende a condição nossa enquanto pecadores, e aí a gente clama pelo perdão de Deus, clama pela graça de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo de Deus promove em nós um novo nascimento, a gente nasce de novo.
E quando a gente nasce de novo, acontece um outro fato. Na nossa teologia, nós entendemos como adoção. A gente morre para o mundo, nasce para Deus e agora somos adotados como filhos de Deus. E se todos nós somos adotados pelo mesmo Pai, o que nós somos uns dos outros? Irmãos. Somos uma família. E família, no Antigo Testamento, a palavra grega oikos, ou bet em hebraico, dava a entender aquele conjunto de pessoas que possui um mesmo pai, que possui uma mesma herança, possui uma mesma herdade, um mesmo clã. Nós somos membros de uma mesma família. Não só isso, não só porque nascemos de Deus, porque também somos unidos com Cristo. E como o irmão maior, como nosso irmão mais velho, ele deseja a unidade. Lá em João, capítulo 17, versículo 21, é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nascemos do mesmo Deus, somos unidos com Cristo, porque também por um só Espírito, todos nós fomos batizados por um só corpo, no qual a unidade precisa ser preservada. Lá em 1 Coríntios, Paulo, escrevendo naquela igreja, falando sobre a unidade da igreja, ele fala, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. E aí Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, diz assim para eles, ó, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade é tão bacana e a desunião é tão destruidora que a gente, quando tem algum atrito, a gente fica, seja um atrito na família da fé, tem alguma divergência com algum irmão, a gente fica com aquela angústia, a gente vem para a igreja e fica sem jeito, e o ambiente não é mais legal. Você já percebeu isso? Quando tem um atrito familiar também com os irmãos, fica aquele ambiente pesado, aquele clima pesado. Por quê? Porque a desunião não é agradável. O atrito não é agradável. Mas todos os relacionamentos podem ser restaurados. Todos os relacionamentos quebrados podem ser restaurados. Nós cremos no Deus que faz milagres. Por isso que a unidade ela é agradável. A unidade, ela possui uma excelência singular. Ela é tanto boa como é agradável. Faz bem em relação ao trabalho, faz bem em relação à família de sangue, faz bem e é necessário em relação à família da fé. Segunda lição que eu aprendo. Olha aí o versículo de número 2. Salmo 133, versículo 2. O salmista comparou a comunhão fraternal ao óleo. Não é isso? A igreja pode ler o versículo 2, por favor? Ótimo. A unidade traz graça e cura. A unidade traz graça e traz cura. O óleo, ele tem um simbolismo muito rico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A sua utilidade era tríplice. O óleo era usado como cosmético, como remédio e como símbolo espiritual. Símbolo espiritual. A comunhão, meus irmãos, traz beleza aos relacionamentos. Traz alívio na dor. Além de ser um símbolo de cura espiritual. Lá no Antigo Testamento, quando Deus ordena a Moisés a preparar
cada detalhe do tabernáculo, existia um unguento, que era feito de óleo, mistura de ervas com óleo. Esse unguento era chamado de unguento santo, ou unguento separado, de acordo com uma receita que Deus deu para Moisés. Vamos ler? Êxodo capítulo 30, versículo 23 e 25. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, da mirra fluída 500 ciclos. Deus começa a dar a receita para Moisés, ó. Da mirra fluída 500 ciclos, é Êxodo 30, do 23 ao 25. Da mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Existia um óleo sagrado, um óleo que Deus deu a receita para Moisés. Esse óleo era usado lá no Antigo Testamento. Hoje não tem mais a necessidade dessa simbologia. Tudo em Cristo, Cristo absorveu tudo o que acontecia no Antigo Testamento acerca dos rituais, eram sombras daquilo que nós teríamos plenamente em Cristo. Não se tem mais necessidade de ficar ungindo com óleo, de ficar derramando óleo nas pessoas. Não se tem mais necessidade disso, porque em Cristo isso tudo se extinguiu. Cristo é a suficiência da nossa fé e nele subsiste toda a plenitude da divindade. Então, conhecendo a Cristo, não temos necessidade de práticas relacionadas ao Antigo Testamento. Hoje em dia, você vê algumas igrejas, até cristãs, igrejas sérias, todavia com práticas judaizantes, né? Eles usam azeite, usam quipá, usam estola sacerdotal, a estola dos judeus remetendo ao Antigo Testamento, enfim. Nós não temos mais necessidade disso. Isso é apenas encenação, teatral. Não há nenhuma espiritualidade nesses elementos utilizados no tempo atual por essas igrejas. Não há mais essa necessidade. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é tudo. Só Cristo. Só Ele. Então, esse óleo santo que Deus havia dado como receita para Moisés, representava esta graça, esta cura, essa presença simbólica da comunhão, da cura espiritual, do alívio. Quando você está em guerra com alguém, vocês estão em guerra, há sofrimento, há dor. Quando há conflito dentro da família, há sofrimento, há dor. Mas quando há união, quando há comunhão, quando há perdão, há cura, há alívio. É assim a vida. É assim que deve ser o nosso comportamento. Nós nunca vamos deixar de 100% de ter conflitos, de ter atritos, de ter divergências. Jamais seremos 100% coesos, com o mesmo pensamento, na mesma fala, jamais seremos assim, porque somos pessoas distintas e em nós está o quê? A presença do pecado. Só na eternidade, somente no céu seremos perfeitos. Aqui na terra sempre teremos divergências, mas nós podemos usar as ferramentas da palavra de Deus para buscar a unidade. Nós podemos ser prudentes no falar, podemos ser sábios, podemos procurar o irmão quando há um mal não resolvido e pedir perdão. São as ferramentas que a palavra de Deus nos dá para fortalecermos a unidade, mudarmos o nosso comportamento em Cristo. Isso é buscar a unidade. Então, da mesma forma, a união da igreja, ela é
santa. A união da igreja, ela é santa. Precisa surgir de um amor santo, baseado nos princípios santos da palavra de Deus, baseados em condutas de homens e mulheres santas e piedosas, que diante de Deus busca a comunhão e a unidade. A unção era de Deus, através de Moisés, que atuou ali no Antigo Testamento por parte de Deus na matéria. A unidade da igreja é do Espírito Santo, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, através de Jesus como mediador. Portanto, nós devemos orar. Ah, pastor, lá em casa está uma guerra. Ore e fala: Deus, traga unidade no meu lar. É fácil? Não. Ainda mais quando as pessoas que ali estão não são crentes. Às vezes acontecem situações na minha família que eu, como único crente, ali tenho que tentar apaziguar, mediar. Ah, pastor, lá na igreja está uma guerra terrível. Ore. Tem que clamar a Deus pela unidade. Seja o primeiro homem de Deus, seja a primeira mulher de Deus que vai dar o primeiro passo em direção à bênção da unidade para a sua igreja, para a sua casa, no seu emprego, no seu trabalho. E era pela unção que Arão se tornava consagrado. Era pela unção que Arão se tornava oficialmente qualificado para agir como sacerdote. E é pela unidade da igreja, pela atitude do primeiro homem, da primeira mulher de Deus na sua família, no seu lar, na sua igreja, em direção da unidade, é que a bênção da unidade acompanham aquela comunidade. E é interessante que ele fala sobre o orvalho do Hermon, fala sobre esse óleo pleno, né? Essa ideia de plenitude, que a unidade tem essa ideia de plenitude, que caía na cabeça, descia, escorria pela barba e banhava toda a vestes de Arão. Essa palavra revela a plenitude da bênção da unidade. Esse óleo era difusivo. Ele não ficava só em um lugar, ele expandia e exalava, alcançando outras pessoas. As pessoas ao redor sentiam o cheiro daquele óleo. Da mesma forma, a unidade é assim. Quando a unidade real, verdadeira, consciente, espiritual e racional ao mesmo tempo acontece, exala e alcança outras pessoas. As pessoas de fora percebem isso, desejam aquilo. Da mesma forma, o Monte Hermon, que era montanha sagrada ou montanha nevada, é uma montanha que fica na divisa de Israel com o Líbano e com a Síria. Essa montanha tem cerca de 2.800 metros de altura. O cume dela, 6 meses do ano, fica congelado ali, a neve. O Monte Hermon, ele fica ao sul das colinas de Golã. Foi na região de Golã que Deus prometeu a Abraão que aquela região seria dada a ele e à família dele. E aí o Hermon fica com esses picos cobertos de neve por 5, 6 meses, do período de novembro a março, a abril, todo ano é assim. Aí quando chega o verão, o pico do Monte Hermon começa a descongelar, e um vento leva partículas de água até a região árida de Israel, e ali ocorre o fenômeno do orvalho, do gotejamento. Foi a partir desse fenômeno que agricultores israelenses desenvolveram a plantação por meio do gotejamento. Já ouviram falar nisso? E essa tecnologia atravessou os milênios e chegou no Vale do São Francisco. E hoje todo o Vale do São Francisco é abençoado por uma tecnologia
que Deus criou no processo de gotejamento de orvalho que ocorre todos os anos na região de Israel, com nuvens carregadas de gotas e gotejam lá no deserto árido do Oriente Médio, nas cercanias do Mar Morto, enche, né, as torrentes do Rio Jordão. Tudo isso vem do Monte Hermon. E então Davi, que vivia aquilo ano após ano, observa que a união e a unidade familiar, a unidade dos irmãos, é como esse orvalho do Hermon, que quando chega no período do verão, traz fortunas, traz fartura, traz prosperidade, regando todo aquele solo e se tornando aquele solo hábil para o plantio e para as boas colheitas que acontecem em Israel. O orvalho é essa outra figura usada pelo salmista. O orvalho tem várias características. Ele cai frequentemente, sua ação ela é contínua. Assim deve ser a união fraternal. Deve ser contínuo, deve ser frequente. Eu não posso buscar esporadicamente a unidade. Eu vou lá naquela igreja, eu vou lá visitar meus irmãos uma vez a cada 50 anos. Eu vou ligar para os meus irmãos, fazer uma videoconferência uma vez a cada 200 anos. Tem que ser frequente, senão os relacionamentos se esfriam. Assim deve ser a união. E o orvalho cai silenciosamente. Quem busca a unidade não precisa fazer muito barulho. Use coisas simples, faça o simples. Busque na palavra de Deus a simplicidade. Ser silencioso, não precisa fazer barulho. Olha como eu gosto da unidade. Não. Só seja você, clamando a Deus para que Deus mude, tornando você uma pessoa que busque e que planta e que cultiva a unidade no meio da sua família, no meio da sua igreja. A comunhão, meus irmãos, é a expressão visível da ação do Espírito Santo e do amor de Deus no coração dos crentes. Diferente da chuva, o orvalho, ele vem silenciosamente. A chuva geralmente é precedida por relâmpagos, né? Luzidos, estrondo de trovões. O orvalho não, ele cai sem alarde. A chuva, ela traz destruição. Corta as nossas ruas, estoura os nossos bueiros, né? Fica aquele cheiro gostoso nas ruas, dos esgotos estourados, né? O orvalho não, o orvalho rega a terra, rega a plantação. O orvalho é assim, não precisa de muito barulho. Ele age de forma terapêutica, curando e trazendo vida. E o orvalho é algo interessante, que ele também cai durante a noite. Ou seja, nas horas mais escuras da vida, é quando nós atravessamos os vales escuros da dor, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos sofrendo, é que a unidade faz a diferença. Os irmãos nos ligam. Olá, meu irmão, como é que você está? Estamos com saudade de você. Vamos à sua casa, vamos fazer uma visita. Vamos orar por você. O que está acontecendo? Você está tão silencioso, tão calado, está tão triste. Então a unidade é no silêncio e nas horas mais escuras da vida que a unidade faz a diferença. Vem como o orvalho, restaurando aquele período de sequidão e trazendo nova vida. O orvalho sempre traz renovo, sempre traz refrigério. Depois de um dia de calor escaldante, a comunhão fraternal tem esse poder de refrigerar a alma e renovar o ânimo depois das duras provas e do calor sufocante que normalmente nos atinge na nossa caminhada. Em terceiro e último lugar, a unidade ela é abençoadora. O que diz o versículo 3? Ali ordena o Senhor a sua bênção
e a vida para sempre. Meus irmãos, é na comunhão, é na unidade que Deus ordena a bênção e a vida. Você já viu aquele tipo de pessoas que quer confusão? É comigo mesmo, vamos fazer confusão. Já viu esse tipo de pessoas assim? Não seja esse tipo de pessoa. Esse não é o comportamento do cristão. Porque na confusão não está a bênção, é na unidade que está a bênção. É na comunhão dos irmãos que está a bênção. A bênção do Senhor está presente onde há unidade. A briga é igual ao divórcio, né? O casamento você escolhe, Deus abençoa o casamento e você assume o compromisso até a morte. Você casou até a morte. O divórcio não é Deus que divorcia as pessoas e não é Deus que casa as pessoas. São as pessoas que escolhem com quem querem se casar. Até hoje eu conheço uma pessoa que Deus uniu, porque foi Deus que escolheu por meio de seu pai, que foi Abraão e Isaac. Não conheço nenhuma outra pessoa que falou assim, ó, minha filha, vai lá na esquina. Deus me disse que José está lá na esquina, vai casar com você. Né? Você olha para a pessoa, você se interessa pela fisionomia. Começa a conversar, se interessa pelo assunto. Começa a se relacionar, se interessa pelo comportamento da pessoa. Então você decide, vou me casar com ela, não é? Foi assim comigo. Eu até hoje, já fiz mais de 50 casamentos, até hoje nunca ouvi de nenhum casal que disse assim, ó, o anjo me apareceu e disse, você vai casar com Francisco e você vai... Até hoje eu nunca vi isso acontecer, não sei se com você foi assim. O meu casamento foi assim, eu vi a minha esposa, comecei a conversar, fizemos amizade, e um dia eu disse para ela, vamos começar a namorar e vamos noivar? Foi assim, 1 ano e meio a gente já estava nos casando, indo para o altar. Não é? O casamento é a gente que escolhe, mas o casamento, a instituição do casamento é a bênção de Deus. Quando as pessoas se unem em casamento, ali está a bênção de Deus. Deus fez o casamento. Aí beleza, as pessoas decidem divorciar. Se elas decidem divorciar, não é Deus que fez o divórcio. São as pessoas que querem se divorciar. São escolhas das pessoas. A união é assim. A unidade é assim. As pessoas decidem onde está a bênção de Deus. A bênção de Deus não está na briga, na divisão, na contenda. A bênção de Deus está na unidade. Quando há unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando no seu coração é disposto à pacificação, quando o seu coração é disposto à unidade, quando o seu coração é disposto... Vira e mexe. Eu sou contratado, alguém vai no meu escritório, uns 2 meses atrás isso aconteceu. Um homem morreu, deixou um patrimônio, uns 8 milhões de reais de patrimônio, né? Só que ele deixou uma dívida de 8 milhões. Só que tem herdeiros do primeiro casamento e herdeiros do segundo casamento. Nesse meio termo, a mulher do segundo casamento não quer dividir o patrimônio. Ela quer ficar com o patrimônio todinho para ela. E os demais membros da família chegaram para mim e disseram, não, pastor. Pastor não, doutor. A gente quer botar no pau que a gente quer brigar. A gente vai perder tudo, mas a gente quer brigar. Eu digo, vocês sabem onde vocês estão entrando? Vocês sabem onde isso vai... A gente sabe quando começa, mas quando termina, isso aí não tem fim, não. Vocês estão dispostos a passar por todos esses... Não, a gente quer. E tinha um membro da família que dizia, eu quero, mas não vai sobrar nada para vocês. Não interessa, eu quero é brigar. Corra de pessoas assim. Corra. Porque a bênção de Deus não está nisso. A bênção de Deus está onde está a unidade. Onde está a comunhão. Ali está a bênção. Ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre.
Nós precisamos cultivar relacionamentos de comunhão fraternal, pois é nesse ambiente, regado pelo amor, que Deus ordena a sua bênção e sua vida. É como o óleo precioso da unção, é como o orvalho do Hermon. Deus ordena a sua bênção. A bênção de Deus estava relacionada à unção sobre Abraão, algo que o homem criou. E a bênção de Deus estava relacionada aos orvalhos do Monte Hermon, algo que o próprio Deus criou. A união é assim, irmãos. Tem momentos que é você quem deve se esforçar. Tem momentos que você diz assim: Senhor, eu não consigo fazer nada mais. Eu já fiz de tudo. E Deus diz: então deixa comigo, que agora é o meu poder, somente o meu poder. É o momento que a gente tem que ter fé e confiar no Senhor. Tem momento que você se esforça: pastor, eu já fiz de tudo pela unidade, pela comunhão, e aquelas pessoas não tem jeito. O que você faz? Você chega diante de Deus e descansa e diz: Senhor, o óleo da unção, a gente é que tem que fazer. Pega o óleo, pega a mirra, pega todos os ingredientes e faz. Eu fiz a minha parte, me esforcei pela união, pela unidade. Mas as pessoas estão resistentes, estão endurecidas. Agora, Senhor, traga essa unidade. Assim como o Senhor ordena o orvalho, assim como o Senhor criou todo esse sistema do congelamento do pico do Monte Hermon, o descongelamento, as nuvens que carregam as gotículas de água e que despeja no deserto de Israel. Isso é o Senhor, é com o Senhor. Faça, Deus. E creia no Senhor. Descanse no Senhor. Agora seja você, o homem de Deus e a mulher de Deus, que diante de Deus busca e se esforça pela unidade na sua família, na sua igreja e no seu trabalho. Amém? Porque onde há unidade, o Senhor ordena a bênção para sempre. Curve sua face. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor fala conosco. Me ensina, ó Deus, a ser agente da unidade e não agente da contenda nem da divisão. Me faça, ó Deus, ser a pessoa que o Senhor deseja que eu seja, conforme se exige de homens de Deus, conforme a sua palavra. Perdoe, ó Pai, os momentos que eu falho acerca da unidade e deixo muitas vezes a preguiça me tomar, às vezes a ira, a discórdia, e em vez de promover a unidade, eu causo divisão. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Dê-me, Senhor, um coração que agrade a Ti. Coloque em mim um coração novo, um espírito inabalável. Ó Deus, e continuamente não falte sobre nós a Tua bênção e a Tua vida. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.